Caros irmãos, queridas irmãs, com grande alegria estamos reunidos para celebrarmos esta vigília pascal, que é o centro do tríduo pascal, o ápice do tríduo pascal, que por sua vez é o centro e o ápice do ano litúrgico, assim como o domingo é o centro e o ápice da semana, o dia do Senhor. Então o tríduo pascal está para o ano, assim como o domingo está para a semana. E com a vigília pascal nós iniciamos o terceiro dia do tríduo. O primeiro dia da noite de quinta-feira, o tríduo começa com a missa vespertina da ceia do Senhor, e o primeiro dia vai da noite da quinta-feira até a noite da sexta. O segundo dia, da noite da sexta até a noite do sábado. E o terceiro dia, da noite do sábado até a noite do domingo. É o tríduo do Senhor morto, sepultado e ressuscitado. Então, na vigília pascal, a igreja aguarda ansiosamente a entrada do túmulo, a ressurreição do Senhor, que aconteceu no meio da noite. Esse é o motivo dessa vigília, que é, como eu disse, o centro do tríduo pascal. Esses 3 dias, essas 3 principais celebrações que acontecem dentro do tríduo: a missa vespertina da ceia do Senhor, a celebração da paixão do Senhor e a vigília pascal. 3 também é um número simbólico, importantíssimo, porque é o número que representa a divindade. Afinal de contas, são 3 as pessoas divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta celebração consta de 4 partes. Nós estamos na segunda parte. A primeira parte é a liturgia da luz, a bênção do fogo novo, o acendimento do círio pascal, que simboliza Cristo imolado e ressuscitado, presente no meio de nós. Aquele cordeiro de pé como que imolado, que São João diz ter visto no céu, lá no livro do Apocalipse. A oblação de Cristo, que se consome para dar luz ao mundo, assim como o círio, que acendeu as nossas velas, que acendeu as velas do altar. Cristo, luz do mundo, que nos ilumina, que faz de nós também luz do mundo. Outrora erais trevas, agora sois luz no Senhor. Então a primeira parte desta vigília é a liturgia da luz, depois a liturgia da palavra, depois vem a liturgia batismal e por último a liturgia eucarística. São 4 partes. E na parte da liturgia da palavra, nós ouvimos 7 leituras do Antigo Testamento. Antes do Glória, 7 leituras do Antigo Testamento que resumem para nós a história da salvação. A história de amor entre Deus e a humanidade, de Deus que vem nos salvar. Então nós começamos lá com o relato da criação, depois o sacrifício de Isaque,
o Êxodo e diversas profecias que anunciavam a vinda do Salvador. 7 leituras. Desde a antiguidade, esta é a noite em que os catecúmenos recebem os sacramentos pascais, os sacramentos de iniciação cristã, que são 3 também, assim como os dias do Tríduo, assim como as pessoas divinas, que também são 3. Os sacramentos de iniciação cristã, que são o batismo, a crisma e a Eucaristia. Desde a antiguidade, esta noite era reservada para que os catecúmenos recebessem esses sacramentos, que são os sacramentos pascais que nos dão uma vida nova. Por meio deles, Cristo comunica a sua graça a nós. Os sacramentos ao todo são 7. Como eu disse também, nós ouvimos 7 leituras do Antigo Testamento, depois mais 2 leituras do Novo Testamento, a Epístola e o Evangelho. Ao todo são 9 leituras, depois cada uma delas acompanhadas de um salmo de meditação. O número de leituras corresponde ao número dos sacramentos, e esse número 7 na Bíblia é um número também muito significativo. Jesus manda perdoar 70 vezes 7. 7 é o número dos dias da semana, da criação. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. 7 é o número dos dons do Espírito Santo. 7 é o número das petições do Pai Nosso. E assim por diante. Também é o número dos pecados capitais. E esse número tem esse significado importante porque ele é a soma de 3 e de 4. 3, como eu disse, é o número da divindade. E 4 é o número dos elementos da natureza. Também é o número dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então nos lembra a terra inteira e tudo o que ela contém, os 4 elementos da natureza, a criação de Deus, o fogo. Essa liturgia começa com a bênção do fogo novo, a luz que ilumina o mundo, que é Cristo, ilumina as trevas. Depois, a água. Nós daqui a pouco vamos abençoar a água batismal, a água com que os nossos irmãos Lucas e Amanda serão batizados, e depois todos nós que renovaremos as promessas do nosso batismo, seremos também aspergidos com a água. A luz é um elemento celeste e a água é um elemento terrestre. Eles representam o encontro do céu com a terra, que é o que nós celebramos nesta noite, como nós ouvimos no precônio pascal. Esta é a noite em que o céu e a terra se unem, Deus e o homem se encontram. Na pessoa de Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho do Deus vivo, morto por nossa causa, ressuscitado para nossa justificação. Nós vemos isso claramente quando assistimos ao pôr do sol diante do mar ou de um grande lago. Então nós vemos lá no horizonte a água e o sol descendo e se pondo. E é como que se o céu e a terra se abraçam. A luz e a água. Como na hora da bênção da água batismal também acontece. O círio pascal é mergulhado na água. A luz do céu que desce até a água que está na terra. Deus e o homem que se encontram.
Depois também tem mais outros dois elementos da natureza, além do fogo e da água: o ar, o vento. O ar que nós respiramos, que nos lembra o Espírito Santo, o vento impetuoso, a brisa suave, brisa leve. Na Quinta-feira Santa, na missa do Crisma, de manhã lá na catedral, quando o bispo foi consagrar o óleo do Crisma, ele soprou sobre a ânfora, dentro da ânfora onde estava o óleo que ele antes tinha misturado o bálsamo, a mirra, que é o perfume, porque o óleo do Crisma é um óleo perfumado. Com ele se confere o sacramento da Crisma, com ele são ungidas as mãos e a cabeça, as mãos do sacerdote e a cabeça do bispo nas ordenações, são ungidas as paredes da igreja e o altar na dedicação das igrejas. O bom odor de Cristo que nós devemos exalar é o óleo da consagração, e o bispo sopra dentro do óleo, simbolizando o sopro do Espírito, o sopro da vida, o hálito de Deus, o ruá. Também, quando alguns meses atrás o Lucas e a Amanda foram admitidos no catecumenato, no início da celebração, lá na porta, lá na Santa Luzia ainda, o padre soprou no rosto deles, pedindo que o Espírito Santo afugentasse o espírito do mal. É também o vento que espalha sementes, que poliniza a terra e faz brotar as árvores, as flores. O quarto elemento é a terra. A terra que faz germinar as flores que estão aqui ornamentando a nossa igreja. As flores que também são obras saídas das mãos de Deus, são criaturas de Deus. E Deus ama todas as suas criaturas. Deus viu que era bom. Deus ama a pedra, Deus ama a árvore, Deus ama o hipopótamo, Deus ama a girafa, Deus ama o cachorro, Deus ama a abelha que pega o pólen da flor e faz o mel, e faz cera, e com essa cera da abelha, como é cantado no precônio pascal, é feito o círio. Deus ama todas as suas criaturas, mas só uma das suas criaturas que habitam este mundo sabe que Deus a ama. A pedra é amada por Deus, mas a pedra não sabe que Deus a ama. A árvore é amada por Deus, a flor é amada por Deus, mas elas não sabem que Deus as ama. O cachorro, o gato, os pássaros são amados por Deus, mas não sabem que Deus os ama. Mas nós, dotados de razão, nós, criados à imagem e semelhança de Deus, somos amados por Deus e sabemos que Deus nos ama. E somos capazes, assim como os anjos, de corresponder a esse amor e amar Deus de volta. Então nós somos os porta-vozes da criação. Quando nós louvamos a Deus, como quando nós agora cantamos o Aleluia, que ficou guardado durante 40 dias, durante toda a quaresma. E nós agora cantamos o Aleluia, que é o cântico dos redimidos. Nós cantamos não apenas em nosso nome, mas em nome de toda a criação, de todas as obras de Deus, que são amadas por Deus, mas que não sabem que Deus as ama. E que por isso inconscientemente louvam a Deus, mas nós em nome delas louvamos a Deus. Por nossa voz, tudo que Deus criou louva a Deus. Essa é a beleza da liturgia.
os 7 sacramentos. O número 3, que representa a divindade, mas o número 4, que representa os elementos da natureza, 7. Os sacramentos são esses sinais sagrados que unem o céu e a terra, que unem a matéria e o espírito, o humano e o divino. Cristo é o sacramento primordial. A igreja é o sacramento de Cristo e Ele nos deu os sacramentos, porque nós, seres humanos, somos dotados de alma e de corpo. Louvamos a Deus com a nossa alma, prestamos a Deus um culto espiritual, mas também com o nosso corpo, com a nossa voz, com os nossos gestos, na liturgia, com os elementos da natureza. Da terra também brotam o trigo, a uva, com que nós fazemos o pão e o vinho, que são a matéria para o sacrifício eucarístico, que se tornam o corpo e o sangue de Cristo para nós. Essa é a beleza da liturgia católica. Nós não adoramos a Deus apenas com o nosso entendimento, com a nossa alma, que é o elemento essencial do culto, o elemento interior, mas nós louvamos a Deus também com toda a criação, com os 4 elementos da criação, com todas as criaturas, com o nosso corpo, de todos os modos possíveis. Nesta noite em que, pela ressurreição de Cristo, todos nós somos recriados e passamos a fazer parte da nova criação, da nova humanidade reconciliada e pacificada no amor. Então, louvemos a Deus pela sorte dos nossos irmãos Lucas e Amanda, que hoje recebem os sacramentos, também outros irmãos nossos que receberão a crisma e outros irmãos nossos que receberão a primeira comunhão. E todos nós alegremos-nos com eles, porque temos a alegria de pertencer ao povo de Deus e de hoje celebrarmos todos juntos os santos mistérios, o mistério da nossa salvação. Amém.